Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem achou, diga amém. Amém? Leia comigo. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação ou criatura. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Irmãos, se nós estamos declarando que a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós nos tornamos uma nova vida, uma nova criatura, e não existe mais a velha vida, porque não dá para ficar em cima do muro, tudo é novo. E quando Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto, ele está dizendo que não faz mais sentido a gente querer viver o velho, se nós não somos mais aquele velho. E aqui entra um ponto importante, porque às vezes a gente espera o ano inteiro para ter uma esperança e uma expectativa para viver o novo. Em janeiro eu vou começar a ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia inteira. Em janeiro eu vou começar a dieta, quem nunca, né? Em janeiro eu vou resolver meus problemas, vou resolver minhas pendências. Aí chega fevereiro, você não fez nada disso. De vez lá, então eu vou começar hoje? Não, deixa para o ano que vem. O ano que vem eu começo firme. Irmãos, quantos ciclos quebrados, ciclos repetitivos nós estamos vivendo? Que nós sempre ficamos empurrando com a barriga, e a nossa desculpa é, o ano que vem eu resolvo. É cômodo. Porque a minha desculpa é que em 2026 eu vou resolver meus problemas. Mas quando chega fevereiro, 2026 já começou. Então, para mim, a minha desculpa é, não deu. Mas o ano que vem vai ser diferente. Aí você tem um ano para ficar barganhando, um ano para ficar com desculpa. Será que a gente não tem dado muita desculpa e pouca solução? Por que eu estou dizendo isso, irmão? Será que a gente vai ter que esperar a gente se reunir daqui um ano para a gente sonhar de novo? A gente vai ter que se reunir daqui um ano para ter expectativa de novo? Se Paulo está dizendo que a partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós nos tornamos o novo, uma nova criação, uma nova criatura, não faz mais sentido eu continuar vivendo o velho. E entra um ponto importante que eu quero falar com vocês hoje. Nós precisamos ser bem resolvidos. Nós precisamos ser gratos pelo ano que passou. Orar, agradecer, gratidão. E nós precisamos consagrar o ano que está por vir. Por quê? Você nunca vai viver algo extraordinário, algo novo, se você não estiver bem resolvido com o que passou. O problema é que muitas vezes nós estamos vivendo num ano novo, mas a nossa vida está lá atrás. Não, porque lá em 2005 eu lembro que aquele dia que aquela pessoa falou aquilo, a minha vida acabou. Eu lembro lá em 1998, a esperança que eu tinha, a expectativa que eu tinha, a pessoa falou não, para mim a igreja acabou aí. Ó. Será que nós estamos vivendo de passado? E só está mudando o ano, e cada ano a gente coloca desculpas no governo, desculpas na igreja, desculpa no líder, desculpa no chefe, e a gente sempre está tentando arrumar um motivo para justificar por que nós não estamos vivendo novo. Sabe, irmãos, eu fico preocupado, porque muitas vezes a gente está com mais expectativa na virada de um ano, de 5 para o 6, do que Deus pode fazer diariamente em nós. Então, se a Bíblia está dizendo que nós somos nova criatura, tudo se fez novo, não faz mais sentido você viver no velho. Irmãos, você não precisa que o ano mude o número para você viver algo novo, porque Deus já fez o novo em 2026 anos atrás, praticamente. Acho que você não entendeu. Você está esperando Jesus fazer alguma coisa nova na sua vida, Ele já fez há 2026 anos atrás. Mas o nosso problema é que a gente gosta, não, quando mudar o número, não, 6. Quando for 2027, 7 é o número da sorte, vai dar tudo bem. Será que você está esperando mudar o número? Ixi, o número 1 não gosto. Para com isso. Se tudo se fez novo, a gente precisa aprender a viver o novo. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Falando de coisas naturais, muitas vezes a gente está com tanta expectativa no novo, e o novo, a princípio, ele traz um alívio, ele traz, né, uma conquista, ele traz no início uma gratidão, uau, que bom, né? Ele sacia no começo. Mas depois desse tempo, você se torna o quê? Precisa mudar. É igual um exemplo, você está no trabalho. Aí, você quer sair.
Aí seu chefe fala, não, isso é muito importante aqui, vou te dar um aumento de R$10. Daí você fala, tá bom, ó, me valorizou. Daqui um mês, você está triste de novo. Por que você está triste de novo? Porque já não é mais suficiente esses R$10. Lógico que eu estou sendo simbólico, pode ser R$100, R$1.000. Entende? Muitas vezes a gente está vivendo atrás do novo, e a gente está correndo atrás do novo, porque não, agora vai. Aí, o que acontece? Nada está bom. O novo casamento não resolve, a nova igreja não resolve, o novo trabalho não resolve, a nova cidade não resolve, porque a gente busca tanto novo, que nunca nada está bom. Porque a gente está tão desesperado para viver o novo, que o nosso casamento é velho demais, precisa de um casamento novo. A nossa igreja é velha demais, já estou 3 anos nela, não, preciso de uma igreja nova. E a gente corre tanto atrás do novo, que nunca nós somos saciados. Entenda, agora o seu irmão diga assim, pare de correr atrás do novo, porque o novo um dia se torna velho. Corra atrás do eterno, porque ele sempre será eterno. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente está buscando movimento, a gente está buscando coisas novas, mas quando nós buscamos Cristo, Cristo é eterno, e aquilo que é eterno nunca fica velho. Enquanto a gente buscar o que é novo, é momentâneo, é circunstancial, e tudo que é novo um dia fica velho. Quem está casado há 30, 40 anos aí? Não precisa falar nada. Mas irmãos, não é, se a gente busca o novo, um dia a gente não vai estar satisfeito com ele, porque ele vai deixar de ser novo, sim ou não? Agora, quando a gente busca o eterno, a gente é saciado e a gente não busca mais nada. Buscar o novo é cansativo, porque nunca nós vamos estar satisfeitos. Porque o novo é hoje, mas amanhã, daqui um mês, daqui 2 meses, deixou de ser novo, eu preciso de algo novo. E tem muita gente vivendo desse jeito, que vive de uma forma desesperada, que está cansada, porque nunca nada está bom. Nós precisamos buscar aquilo que é eterno, irmãos. É claro que toda expectativa é gerada e é bom. O ano novo é uma oportunidade de mudar ciclo, é uma oportunidade de recomeçar, perfeito. Mas irmãos, você não consegue mudar aquilo que começou errado, mas você pode dar um final novo para isso. Você não pode mudar o que aconteceu no ano 2025, mas você pode mudar o final dessa história. Hoje ainda é dia 28. Você não precisa esperar dia 1º, quinta-feira, para tomar uma decisão. Hoje é um dia de decisão. Daqui 1 minuto é um tempo de decisão. Não, dia 1º eu vou pedir perdão para o meu pai. E se você morrer antes? Não, dia 1º eu vou resolver aquele problema com o meu amigo que faz 2 anos que eu não falo com ele. E se ele morrer antes? Por que nós deixamos para depois aquilo que precisa ser resolvido? Irmão, se você quer viver uma vida extraordinária, viva bem resolvido. A gente muitas vezes só valoriza aquilo que a gente perde. 2 Coríntios 4,18. Paulo, ele nos ensina sobre a questão de valorizar aquilo que é eterno, não aquilo que é novo. Enquanto você valorizar o novo, irmãos, não estou dizendo que é errado você comemorar ano novo, não estou dizendo que é errado você ter um novo tempo, um novo ciclo, nada disso. Mas o problema é que se o seu movimento, toda a sua energia for gasta nisso, você nunca vai estar satisfeito. A Bíblia diz assim, portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver, porque é momentâneo. Pode ser novo agora, mas vai se tornar velho. Em vez disso, fixamos o nosso olhar naquilo que não se pode ver. Por quê? Porque as coisas que agora vemos são passageiras, logo passarão, mas as que não se veem, elas duram para sempre, são eternas. Irmãos, será que a nossa busca insaciável, incansável, está naquilo que pode ser novo? Você vai se cansar, porque o que é novo hoje, daqui a 1 mês não é mais novo. E se você depende do novo para viver, você vai viver de ciclos, trocando de casamento, trocando de igreja, trocando de trabalho, trocando de tudo, porque nada está satisfeito. Nós precisamos entender a questão de ser satisfeito naquilo que Deus nos deu. E precisamos viver o novo. Sim, viver o novo, mas um novo com um coração novo. O problema é que muitas vezes nós queremos viver ambientes novos, mas com um coração velho. Queremos viver oportunidades novas com a mentalidade velha. Quer um exemplo? Quando o povo sai do Egito, eles têm uma mentalidade antiga. E tinha Canaã como promessa, uma terra nova, um lugar novo. Deus colocou eles direto em Canaã? Não, por que não? Porque mentalidade antiga em lugar novo iria destruir o lugar novo. Eles tinham que mudar a mentalidade para entrar e viver o ambiente do lugar novo. Irmão, se você pegar 3 porcos no chiqueiro, colocar ele num palácio, o que vai virar o palácio? O
Por quê? Mentalidade de porco, onde ele estiver, vai ser um lugar de porco. A nossa questão, irmãos, viver o novo não é o ambiente, mas é principalmente o nosso coração. Senão vai mudar ano após ano, e só vai mudar número, a nossa vida continua a mesma. E Jesus nos ensina isso. Em Mateus capítulo 9, vamos começar. Capítulo 9, versículo 16 e 17. Jesus nos ensina essa questão de viver o novo, mas para viver o novo nós temos que estar novo. É por isso que nós lemos lá que Paulo diz que quando você conheceu a Cristo, tudo se faz novo, porque a partir do momento que você tem uma nova vida, você vai se encaixar uma nova vida, não vai viver mais os velhos costumes. Não é mudar de ano. O que adianta falar? Mudou de ano, esse ano eu não vou trair mais minha mulher, esse ano eu não vou mais beber, esse ano eu não vou fazer mais aquilo, e faz tudo de novo, porque não é o ano que vai mudar o seu caráter, mas é você nascer de novo e ter uma nova vida. Enquanto a sua expectativa estiver em mudar de ano, nada vai acontecer, irmãos. O Brasil muda de ano, muda de prefeito, muda de presidente, muda de tudo. Se não mudar a mentalidade, só mudou ano, só mudou nome, só mudou nomenclatura. Precisa mudar o nosso coração. A Bíblia diz assim, além disso, ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. Por quê? Porque o pano rasgaria a roupa, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes, em odres velhos, que são recipientes de couro, porque os odres velhos, o couro se arrebentaria, e deixando vazar o vinho, e os recipientes, os odres velhos, se estragariam. Vinho novo é guardado em recipiente novo, para que ambos se conservem. Irmãos, o grande problema nosso é que muitas vezes a gente quer o vinho novo, que vinho fala de presença, fala de alegria, fala de transformação, fala de unção. E muitas vezes a gente quer o vinho novo, mas a gente quer receber o vinho novo, que é a presença de Deus, no recipiente velho, num corpo velho, num odre velho. O que acontece? Você fala, não faz sentido. Porque quando cair, vai estourar. Porque o vinho ele é fermentado, e o vinho fermentado ele vai fazer o negócio expandir. E se o odre é velho, ele não está preparado para receber e segurar aquela pressão. Falando de forma natural, é isso que Jesus está nos ensinando. Agora, trazendo para a realidade espiritual, o que ele está dizendo? Muitas vezes a gente quer o novo de Deus, mas a gente não está apto e a gente não quer mudança de vida. Eu quero que o ano muda para a minha vida ter sorte, mas eu não quero mudar o que eu preciso mudar. E eu sei, irmãos, talvez você está até chateado comigo, porque a sua esperança era vir aqui receber uma palavra motivadora que 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Ele só vai ser o melhor ano, irmãos, se você realmente começar aos pés de Jesus e Jesus governar a sua vida. Agora, não existe simpatia gospel para que você tenha o melhor ano da sua vida se você continua fazendo as mesmas coisas de errado. Olha para o seu irmão e diga assim, sorrindo para ele bem bonito, fala, nenhum ano será realmente novo se você continuar fazendo as mesmas palhaçadas da vida velha. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente quer viver algo diferente fazendo a mesma coisa. Isso é burrice. Não, 2026 vai ser diferente. Vai ser diferente o quê? O que você mudou? Você está fazendo a mesma coisa. Continua reclamando todo dia. Acorda brigando com a esposa. Xinga os filhos. Fala palavrão. Vai ser diferente o quê? Não vai ser diferente nada. Não, o pastor não tem fé. Não, eu tenho coerência. Como que você quer esperar um ano diferente se você continua fazendo as mesmas besteiras? Jesus está dizendo assim, não adianta você querer minha presença, jogar no seu corpo, se você continua podre e velho do jeito que você está. E às vezes a gente está aqui, ó, não, eu tenho fé, vai dar certo. Irmãos, para de simpatia gospel. Sabe, a gente está vivendo um tempo que a gente está, ai não, agora eu fiz a minha fé. Ah, para, é sério, porque você quer mudar de vida, como? A gente precisa reavaliar algumas coisas. Jesus diz aqui que não tem como a gente colocar o vinho novo em odres velhos, porque ele vai se arrebentar. E é isso que acontece quando a gente brinca de igreja. Não, vem Jesus, vem, taca fogo, derrama, prova, vai acabar tudo. O quanto que nós estamos sérios, porque não é um ano que mudar, irmãos. Mas é o quanto que nós estamos dispostos, sabe por quê, irmãos? Vinho novo fala de presença. Vinho novo fala de unção, vinho novo fala de alegria. E odres velhos
fala de uma vida velha, fala de uma vida passada. E se nós lemos aqui em 2 Coríntios, 5,17, que quando nós conhecemos a Cristo, tudo se fez novo, nós nascemos de novo, odres novos é uma vida nova para receber aquilo de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, não é porque vai mudar de ano que você vai ser abençoado. Aliás, pare de correr atrás das bênçãos. Porque a Bíblia diz que quando você segue Jesus, são os sinais que seguem você. Sabe, pare de querer seguir bênção. Porque às vezes a gente está tão desesperado em seguir bênção, você crê mais no milagre, você crê mais na fé, você crê mais em tudo do que crê em Jesus. Aí você muda de barco toda hora. Aí você começa a ter uma vida de negociação. Por quê? Aonde dá mais? Aonde me abençoa mais? Onde eu recebo mais milagre? Você sabia que na África, uma das formas de Deus agir é através de milagres? Porque se Deus não opera milagre, o povo vai tudo para o feitiço, porque lá os bruxos fazem. Será que nós estamos nesse nível? Onde eu tenho mais? Onde eu tenho mais bênção? Nós precisamos entender a importância de nós tomarmos algumas decisões. Um dia nós estávamos no Egito, e Deus chega para nós e fala, não, agora a partir de hoje você tem uma terra nova, terra prometida, Canaã. Mas a gente precisa entender que para chegar em Canaã existe um lugar chamado processo, que é o deserto. E talvez, irmãos, na nossa cabeça, 2026 é o seguinte, dia 31 de dezembro de 2025, eu estou fazendo tudo errado. 2026, dia 1º, meia-noite, já estou vendo as bênçãos chegar, porque agora mudou o ano. Não, tem deserto. Talvez dia 1º de janeiro vai ser deserto. 2 de janeiro, deserto. Talvez vai passar um mês deserto. Será que nós estamos dispostos a ser provados por Deus e continuar no deserto? Ou será que a gente vai ficar murmurando, reclamando, passa ano, passa 2024, 25, 26, 27, a vida não muda. Por quê? Nós precisamos de posicionamento. É muita ilusão a gente achar que a vida vai mudar se a gente não muda as nossas atitudes. Nenhum ano será realmente novo, irmãos, se nós não mudarmos algumas decisões na nossa vida. Eu sei que você veio aqui nessa noite com uma expectativa de ouvir uma palavra motivadora, você ia sair pulando e tal, sorrindo. Mas eu não posso ser negligente com você. Se você quer quem quer ter um ano 2026 top mesmo, abençoado? Então tem coisas que você precisa tomar decisão. E não sou eu que preciso te falar isso, eu sei que para mim eu tenho que tomar algumas decisões. Se eu não tomar decisão, meu ano vai ser igualzinho 2025. Porque não é mudança de ano que vai mudar a minha vida. Mas é posicionamento, é coração, é caráter, é dependência em Deus. Então eu quero compartilhar com os irmãos 3 princípios para a gente viver um ano aí novo de verdade. Amém? Quantos estão dispostos a viver um ano novo? E isso é baseado naquilo que nós queremos que nós vamos viver como ano 2026, um ano de discipulado. Primeiro princípio, se você quer viver um ano de verdade novo, olha para o seu irmão e diz assim, maturidade. Fala, enquanto você for criança, o ano novo só vai ser uma festa. Enquanto a gente for criança, irmão, o ano novo, dia 1º vai ser só o de... Tio, dá bom princípio? Porque criança, a festa é isso. Mas criança não está preocupado quando chegar dia 10 tem boleto para pagar, tem PVA para quem tem carro, tem IPTU. Criança não está preocupado com isso, porque criança não tem obrigações. Então, para uma criança, o ano novo não se passa de uma festa, onde a família se reúne e muda o ano, e ganha dinheiro no primeiro dia. Agora, se nós queremos crescer, irmãos, nós precisamos de maturidade. E olha para o seu irmão assim, se você quer viver um ano diferente, fala assim, você está preparado para ter conversas difíceis esse ano? Você está preparado para ser contrariado? Você está preparado para ouvir não? Sabe por quê, irmãos? Porque você quer ver acabar o ano de uma pessoa, acabar a vida de uma pessoa, acabar a oportunidade da pessoa, não me compreendeu. Porque a gente às vezes cresce a vida toda acostumado ao papai e mamãe, não fala não para ele, senão ele vai chorar, ele vai pular aqui no chão. Aí você cresce sem nunca ter escutado um não. Aí fala, Josa, não. Vai esgoelar aqui, porque não sabe ouvir não. Acabou a vida, vai embora da igreja, vai embora da cidade, vai mudar do país, vai mudar de continente, vai mudar de planeta. Por quê? Porque ninguém compreendeu ele. Irmão, se nós queremos viver um tempo novo de Deus, nós precisamos amadurecer. E olha o que Paulo nos ensina. E Paulo é alguém que está amadurecendo muito diante das injustiças da vida. Filipenses, no momento que ele está preso, um lugar de injustiça. Olha o que ele diz. Filipenses 3, 13 e 14.
Quem achou, diga amém. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Nisto o quê? Esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, que é o propósito de Deus. 14. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Olha o que o Paulo está dizendo assim, ó, eu ainda não alcancei tudo que eu quero, eu não conquistei tudo que eu esperava, mas uma coisa eu faço, eu esqueço de tudo que passou, tudo que ficou para trás, e prossigo para o alvo, prossigo para aquilo que Deus tem para a minha vida. Sabe por que muitas vezes a gente não está vivendo um tempo novo de Deus na nossa vida? Porque a gente continua olhando para trás. Paulo está nos ensinando uma lição aqui. Você quer viver o novo de Deus mesmo? Para de olhar para trás e começa a olhar para o alvo. Não, mas é que em 98, eu lembro de uma cena. Irmãos, como que você vai viver o novo de Deus se você está cheio de justiça, cheio de razão, cheio de argumento de coisa de 30 anos atrás? Não, mas é que eu lembro que naquele dia, irmãos... O que Paulo está dizendo assim? Não que você vai ter tudo que você quer, não que você conquistou tudo que você esperava, mas uma coisa, faça. Olha para frente, vai para o alvo. Sabe qual é o problema, irmãos? A gente vai entrar em 2026, mas tem gente que ainda está em 2018. Tem gente que ainda está em 2015. Ai, quando eu fui mandado embora daquela empresa, aquilo acabou comigo. Desde aquele dia eu não prosperei mais. Você acha que a culpa é do chefe? Você acha que a culpa é do governo? Não, a culpa é sua, que você ficou parado lá atrás. Quantas oportunidades Deus deu e você não enxergou, porque você não teve tempo para olhar para frente, porque você estava olhando para trás. E isso envolve o quê? Maturidade. Porque, irmãos, se nós não tomarmos posicionamento de adulto, nós vamos continuar vivendo como criança para o resto da vida. Sabe, irmãos, é óbvio, isso eu estou dizendo, é lógico que é importante essas viradas de ano, viradas de mês, que faz a gente criar um alerta. Opa, peraí, eu preciso mudar alguma coisa. Mas, irmãos, sabe qual é o problema? E eu já vou adiantar aqui, em fevereiro eu vou falar isso para vocês. A gente vai chegar em fevereiro e vai falar, e aí, irmãos, quantos aqui começaram a leitura bíblica? Quantos aqui começaram o regime? Quantos aqui estão estudando? Quantos começaram um curso? Quantos estão fazendo um exercício? Porque era a nossa promessa dia 1º de janeiro. Aí sabe o que a gente faz? Não, esse ano já começou, já não dá mais tempo. 2027 vai ser diferente. Aí 2027 a mesma coisa. Irmãos, vamos ser sinceros. Tem coisa que a gente está falando que em 2026 a gente vai fazer, que faz 40 anos que a gente fala que faz. É de se refletir isso. Porque se nós nascemos de novo, algo tem que mudar. E se não mudou, irmãos, é porque a gente não amadureceu o suficiente. Porque para uma criança está tudo bem, passou o ano, começa o ano, faz tudo de novo. Agora para um adulto não temos tempo para perder. Então se nós queremos viver um ano novo, irmãos, você precisa estar preparado para saber lidar com situações difíceis, conversas difíceis. Você tem que estar preparado para ser contrariado, porque a vida não é feita só de vitórias, a vida não é feita só de concordar, eu concordo com isso. Não. A grande questão é o quanto nós estamos... Sabe, irmão, ó, quer um exemplo? Nem escrevi isso aqui, eu lembrei disso agora. Quer um exemplo de uma coisa tola que o Brasil está vivendo? Posicionamento. Não é político, não vou me posicionar politicamente aqui. Mas esses dias eu vi um negócio de tal da Havaianas. Não quero saber se você pensa a favor ou contra. Mas, irmãos, eu vi um monte de gente rasgando a Havaianas, nada contra, cancelando o Havaianas. Mas você já parou para pensar, por causa de um posicionamento político, tem família, tem pai de família que trabalha na Havaianas, que é de direita, que pode perder emprego, porque na justiça própria de eu não ser a favor da esquerda, eu estou cancelando a Havaiana? Porque a gente está, irmão, a gente está discutindo tanta coisa tola e está esquecendo do essencial. Não, porque eu agora não vou usar mais Havaianas e vou cancelar Havaianas. É um direito. Mas você está fazendo isso porque você acha que a Havaianas é uma empresa de esquerda. E não estou me posicionando, estou pondo os dois lados. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente está discutindo coisa tola. Quer um exemplo? Por que eu estou falando isso? Porque aí você fala, não, porque eu não concordo com a política da Havaianas. Quantos tomam Coca-Cola aqui? Coca-Cola não é uma empresa de Deus, sabia? Quantos aqui usam maionese Hellmann's? Está vendo a hipocrisia? Não, mas eu não uso Havaianas. Ah, gente,
Sabe, tem pai de família que é de direito, que pode perder emprego porque eu estou me posicionando, porque a Havaianas não é de direito. Irmãos, tem tanta coisa mais importante para a gente se preocupar. De verdade. O evangelho é muito mais do que direita e esquerda, irmãos. Sabe, a gente está vivendo uma polarização que na família virou briga. Família deixa de se reunir para comemorar Natal, Ano Novo, porque um é de direita e outro é de esquerda. A gente precisa aprender a respeitar aquele que pensa diferente. Porque da mesma forma, irmãos, nós cremos na verdade que é o evangelho. Mas quem não crê, a gente não pode pegar e enfiar a goela abaixo, abre a boca, vai engolir o evangelho. Não vai. Não é assim que a gente vai ganhar as pessoas para Cristo. A gente vai ganhar as pessoas para Cristo amando, sendo compreensiva. Muitas vezes engolindo seco algumas coisas. Mas a gente gosta da justiça própria, a gente gosta de briga, a gente gosta de não, é agora, eu vou resolver. A gente está discutindo tanta coisa, e muitas vezes a gente está perdendo o essencial. Isso envolve a nossa maturidade, irmãos. Mais uma vez, não é sobre política, não é posicionamento político. Para mim, não importa se é direita ou esquerda, o que importa é Cristo, aquilo que se parece com Cristo. Mas a partir do momento, irmãos, eu não estou querendo discutir política. Até nem uso o púlpito para isso, nunca usei. Já teve irmãos que chegaram, pastor, eu voto em quem? Eu falei, você vota em quem você quiser. Eu não vou escolher ninguém que você vai votar, não sou eu que vou votar, o voto é seu. Mas o que eu estou querendo te dizer, irmãos? Já parou para pensar que muitas vezes a gente está polarizando igreja, polarizando cidade, polarizando família, e cada um, aquele que não pensa igual a mim não serve. Aquele que é diferente de mim, não quero perto. Aí a gente traz isso para a igreja. O dia que o irmão não concorda com você em uma ação, você não serve mais. Porque nós vivemos muito tempo isso, irmãos, e nós vamos falar de discipulado. Discipulado não é concordar com tudo. Para quem já viveu o tempo antigo da igreja, muitas igrejas eram assim, para ser um novo líder, o que tem que fazer? Tem que pensar igual eu, tem que concordar com o pastor, tem que falar igual o pastor. Não, nós cremos na diversidade bíblica, onde Deus chama cada um de uma maneira diferente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso envolve toda a maturidade. Porque se nós não estivermos dispostos a ouvir e falar, você está errado, a gente não cresce. Sabe, se nós queremos crescer, irmãos, nós precisamos olhar para frente. Gênesis capítulo 19, versículo 17. Não falei nada que estava aqui. Gênesis 19, 17. Vamos voltar. Quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou, corram e salve-se, não olhem para trás. Qual que é a direção? Não olhem para trás. Qual que é a ordem? Não olhem para trás, e nem parem no vale. Fujam para as montanhas ou serão destruídos. Quem gosta de ouvir ordenanças e ser obediente aqui? Fala para uma criança, não coloca o dedo na tomada. Pronto, agora que ela vai colocar. Lembra que eu falei sobre maturidade? Tem muito adulto que fala, não olha para trás. Quanto nós estamos dispostos a obedecer? Olha aqui que diz o versículo 26. Versículo 26. Continuação, Gênesis 19, estava no 17, agora 26. Gênesis capítulo 19, 26. Aí. A mulher de Ló, porém, fez o quê? Olhou para trás enquanto seguia e se transformou numa coluna de sal. Por que a mulher de Ló, ela não viveu o novo de Deus? Por quê? Olha para o seu irmão e responde. Sabe por que às vezes a gente não vive o novo de Deus? 2026 vai ser um ano novo? Porque a gente continua olhando para trás. Enquanto você continuar olhando para trás, você não vai desfrutar daquilo que Deus tem na frente. Aí você acha que mudar o ano vai mudar a sua vida? Não, mudar posicionamento, mudar a atitude vai mudar a sua vida. Se nós queremos viver um tempo novo, irmãos, nós precisamos de posicionamento. Precisamos de amadurecimento, precisamos de mudanças em algumas coisas. Sabe, a gente tem que respeitar quem pensa diferente, está tudo bem. Temos que nos posicionar, sim, mas respeitando algumas coisas. Segundo ponto, se nós queremos viver um ano novo de verdade, olha para o seu irmão e faz assim, ó, amor. Ou assim, ó. O texto estava no vídeo, João capítulo 13, versículo 34 e 35.
E nós vamos falar muito sobre essa questão de discipulado, irmãos, porque discipulado é conversas difíceis. Ah, não concordo, é um direito. Mas você está disposto a ouvir? Ah, eu gosto de brincar. Você vai aceitar a brincadeira também? Porque essa é a realidade. Olha o que diz, João 13, 34, 35, diz assim: por isso, agora lhes dou um novo mandamento. Nós vimos agora no vídeo, quase agora. Amem, qual que é o mandamento? Amem uns aos outros, assim como eu os amei, e vocês devem amar uns aos outros. Parece redação de criança, volta lá. E isso eu acho poderoso na Bíblia. Quando Deus quer enfatizar algo, Ele escreve para todo mundo entender. Quer ver? A Fê é professora, fala aí, está redundante, não está? Ó, um novo mandamento te dou, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Ele que já falou amem uns aos outros, já está explicado isso. Sabe por que Deus está fazendo isso? Quando Deus repete, é para falar, presta atenção, é para você seguir isso. Deus está mostrando que isso é importante. Quando ele diz assim, Simão, Simão, quando tem aqui uma repetição na Bíblia, é porque ele está enfatizando muito isso, para você não se esquecer. E ele está dizendo assim, amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem uns aos outros. Lembra que eu falei que eu os amei? Então amem uns aos outros. É um negócio redundante, mas é para você entender isso. Versículo 35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Como que o mundo vai saber que você é discípulo de Jesus? Amando. Não é assim naquele crente que só reclama. Não é assim naquela pessoa que só critica. Não é a minha crítica construtiva. Nunca construiu nada que é cheio de crítica, sabe tudo. É ruim andar com gente que sabe tudo e nunca erra. Você conhece alguém assim? É ruim, irmãos, a pessoa sabe tudo, mas ela nunca está errada. O que Jesus está dizendo? Sabe como você vai ser conhecido como discípulo de Jesus? Através do amor. Não é através do conhecimento, não é através do quanto você é bom, não é através das suas habilidades, mas é através de quanto você se parece com Jesus amando, perdoando. Irmãos, o quanto nós estamos dispostos a amar, e quando nós falamos de amar, é incentivar o irmão. Quando nós falamos de amar, é celebrar com a vitória do irmão. Como diz Romanos 12,15, alegrais com os que se alegram e chorar com os que choram. Quantos nós estamos dispostos a ser igreja assim, irmãos? Porque amor é a gente celebrar e valorizar. Mas sabe o que muita gente faz? Por isso que não prospera e não avança? Não sei não, você viu, trocou de carro, aquele infeliz. Deve estar roubando. Sabe por quê? Você não sabe se alegrar com o irmão que venceu. Enquanto você não souber se alegrar com o irmão que venceu, você não vai prosperar, meu irmão. Sabe por quê? Porque isso é inveja. Sabe, às vezes, não, eu só queria comentar. Comentário maldoso, quer destruir. Isso não se parece com Jesus, porque a Bíblia está dizendo assim, você quer ser parecido com Jesus mesmo? Você quer ser reconhecido como discípulo? Não é pela faculdade que você fez, não é por quem você votou, mas é amando e se parecendo com Cristo é que você ama. Quanto que nós estamos dispostos a celebrar e valorizar? Irmão, seja sincero, qual foi a última vez que você olhou para um irmão e elogiou um irmão? Porque muitas vezes eu estava refletindo essa semana, a gente é muito bom para criticar. Você engordou, hein? Tá mais careca, hein? Mas qual foi a última vez que você elogiou um irmão? Nossa, legal aquilo que você falou. Eu tenho falado muito isso com os irmãos, com os homens, principalmente quem é diretor, quem prega. Falei, irmãos, às vezes a gente gosta de reparar no erro, que todo mundo erra, todo mundo fala coisa errada. Mas quanto que você valoriza algo que ele trouxe que mudou a sua vida? Sabe, irmãos, é pelo amor que nós vamos ser conhecidos. Muitas vezes você é conhecido por ser chato, de tão criticar, porque você é bom demais. Sabe, irmãos, uma coisa que eu trabalho muito em mim é autocrítica, porque eu sou uma pessoa crítica. E eu tenho aprendido a parar de ser crítico, porque isso só destrói. O quanto você está disposto a valorizar mais, celebrar mais? Qual foi a última vez? Pensa aí, não precisa responder, mas qual foi a última vez que você pegou uma pessoa aleatória e não brincando, não zoando, mas você elogiou e honrou ela de verdade? Sabe, irmãos, porque você quer ser honrado, você quer ser abençoado, você quer conquistar as coisas, mas muitas vezes você não está preparado para fazer isso com o irmão que está do seu lado. Deus me dá, mas quanto você está disposto a se alegrar quando Deus dá para o irmão que está do seu lado? Não, mas eu trabalhei mais que ele. Não, mas eu fiz muito mais que ele. Você entende que para um ano ser diferente, começa em nós, a mudança é de dentro para fora. Não, porque quando mudar o governo, a vida vai mudar. Não, porque quando mudar o presidente... Irmão, você acredita nisso mesmo?
Sabe, são nas pequenas coisas que nós mostramos o amor de Cristo. A gente gosta de responsabilizar as coisas grandes. A culpa é do governo, a culpa é da cidade, a culpa é do meu chefe, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor. Porque a gente gosta de tirar a nossa responsabilidade. E a gente gosta de jogar a responsabilidade naquilo que é maior. Mas qual foi a última vez que você falou, me perdoa, eu errei? Qual que é a palavra mais difícil de falar? Paralelepípedo, constitucionalissimamente ou perdão? Sabe, irmãos, talvez faz mais de ano que você não usa essa palavra perdão, porque você nunca erra, você é bom demais. Sabe, às vezes, seu casamento, o seu cônjuge já até abriu mão de querer estar certo, porque senão o casamento acaba, porque você não erra. Então o amor, ele é importante, porque é o amor que vai nos unir ainda mais. Você quer viver um ano diferente do seu casamento? Ame mais. Você quer viver um ano diferente do seu trabalho? Ame mais. Porque sabe o quê? Quando a Bíblia diz, eu resumo os mandamentos em 2, amar o seu irmão como a ti mesmo e amar a Deus acima de todas as coisas, quando você ama o seu irmão como ama a si mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas, você não fala mal dele, você não critica ele, você não rouba, você não mata. Você já imaginou como mudaria o Brasil? Se a gente amasse um ao outro de verdade, o mundo seria melhor. O Brasil seria melhor. Rio Grande da Serra seria melhor. Mas não, a culpa não é, não, eu sou culpado, jamais, é o governo. Não, é o presidente. Não, é o país. Não, é os Estados Unidos que agora fez. Sabe, esses dias o Brasil está culpando até os Estados Unidos pelo que o Brasil está vivendo. A gente gosta de culpar os outros, mas a gente não gosta de assumir responsabilidade. E por último, se nós queremos viver um ano poderoso mesmo em Cristo, olha o seu irmão, ele fala assim, precisamos de 4 coisas. Olha para ele, diz assim, palavra, jejum, oração e adoração. Mateus 22, 29. Mateus 22, 29 diz assim, Jesus respondeu, o erro de vocês, errais, pois, está em não conhecer, né? Errais, pois não conheceres, né? Eu falei outra versão, mas aqui, Jesus respondeu, o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais, pois não conheceres nem o poder, nem a Escritura de Deus, nem a palavra, né? Algumas versões. Sabe qual é o problema, irmãos? Se a gente não conhece a palavra e não conhece o poder, o que é poder? Experiência. A gente vive um crente crítico, chato ou cheio de argumento. Por quê? Se nós só conhecemos a palavra, nós vamos ser críticos e frios. E por isso muito teólogo desiste de Deus, porque ele conhece tanto que ele para de viver porque ele não tem experiência. Mas se nós queremos viver experiência sem a palavra, nós vamos viver um monte de heresia também. Vai começar, e diz, como um dia eu ouvi, não sei se você já ouviu, mas uma vez eu vi não era meme, mas uma mulher, e eis que te digo, varão, Deus está restaurando o seu útero hoje. Poder de Deus. Só faltou conhecimento. Tanto bíblico quanto conhecimento biológico, conhecimento natural. Entende, irmãos? O problema é quando nós queremos ser só espiritual e não conhecer a palavra. Aí a gente começa a entrar num monte de erro teológico. Não, porque Deus disse, mas Deus não faria, não iria dizer isso, porque isso vai contra o princípio. Não, mas Deus disse. Porque agora Deus disse e está na moda. Então nós precisamos de 4 coisas importantes se nós queremos viver um ano poderoso em Deus. Palavra, precisamos conhecer a palavra. O erro de muito crente é por não conhecer a palavra. A gente espiritualiza tudo, mas não conhece a palavra. O erro de muito crente é conhecer a palavra e não ter experiência com Deus, não ter poder de Deus. É por isso Jesus está ensinando, o erro de vocês é que vocês não conhecem nem a palavra, nem a Escritura e nem o poder, nem a experiência. Olha o que diz Filipenses 4,6. Aqui é uma lição que ele fala o que nós devemos nos preocupar. Diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, em vez de ficar preocupado, em vez de ficar ansioso, algumas versões diz, ele fala o quê? Em vez de você ficar preocupado, o que você tem que fazer? Orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo, ações de graça, gratidão por tudo que Ele já fez. Qual que é a solução para eu não viver preocupado? Olha, seu irmão, responda. Lê o versículo aí e responde. Os irmãos tiraram, põe aí.
Vê lá, qual que é a resposta, qual que é a solução para não viver preocupado? A versão NVI diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas com a oração e ação de graça, súplicas e ações de graça, né? Ou aí diz, já mudou. Pô. Oração e súplica, né? E da súplica, né? O que é súplica? É insistência, pedido com intensidade e com ações de graça. O que é ações de graça? Gratidão. Qual que é a receita? Qual que é o segredo para parar de viver murmurando, reclamando e preocupado? Começar a orar e agradecer a Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que você passa mais tempo da sua vida fazendo? Orando ou reclamando? O que você passa mais tempo da sua vida fazendo? Orando ou só criticando? Aí já responde por que a gente está vivendo esse ano, né? Deus está nos ensinando, Paulo está nos ensinando, através de Paulo aqui, né? A Bíblia está nos ensinando que a forma de nós não andarmos preocupados, desesperados, ansiosos por coisa alguma é orando, agradecendo e suplicando. Mas será que a gente passa mais tempo agradecendo, orando, suplicando, ou a gente passa mais tempo reclamando, murmurando e criticando? Nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Você vive só vendo a vida dos outros na rede social. Fala, não sei porque a minha vida não vai para frente, mas a vida do outro lá prospera. Por quê? Enquanto você está vendo a vida dele, ele está trabalhando, ele está fazendo as coisas. Ai, Deus é injusto, porque eu sou fiel, eu oferto, eu dizimo e a minha vida não vai para frente. O irmão, aquele lá não faz nada. Irmão, você está vendo a vida dele? Você sabe o que está fazendo? Você sabe quanto que está trabalhando? Quanto que Deus está honrando ele também? Você sabe o que ele está fazendo no secreto? Então nós precisamos entender, é tempo de nós orarmos mais e reclamar menos. É tempo de nós orarmos mais e parar de olhar um pouco para o lado. É tempo de nós orarmos mais e nos preocuparmos menos. E para encerrar, Provérbios 16, 3. Provérbios 16, 3 diz: entregue ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão estabelecidos ou bem-sucedidos. Põe a versão NVT, por favor. Confie no Senhor tudo o que faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Irmãos, aqui é um princípio para a vida. E eu quero orar com os irmãos por isso, porque, irmãos, duas coisas importantes. Eu mandei um vídeo falando hoje. Se você não está no grupo da igreja ainda, depois procura atendimento lá, entra no grupo para você receber as notícias, recados, saber da programação da igreja. Mas eu mandei hoje duas chaves importantes se você quer viver um ano diferente na sua vida. Primeiro, seja grato por tudo que Deus fez em 2025. Talvez 2025 aconteceu coisas difíceis. Talvez 2025 não foi um ano tão fácil. Talvez 2025 nem foi o melhor ano da sua vida. Mas você só vai viver um ano diferente em 2026 se você for grato, agradecer por tudo que aconteceu. Ah, mas eu não entendo. Você não precisa entender tudo, você precisa ser grato a Deus. Você só vai ter um ano diferente em 2026 se você encerrar um ciclo correto em 2025. O problema é que tem muita gente querendo começar coisa nova, tendo pendência mal resolvida. No casamento, família, igreja, trabalho, tantas coisas. Irmãos, isso é bíblico, isso é um princípio para a vida, é semeadura. Não tem como você prosperar em algo novo se você não fechou e não encerrou certo aquilo que está lá atrás. Como que você quer viver um ano novo se você não consegue nem pedir perdão para a pessoa que estava lá atrás? Você quer realmente viver um ano diferente, um ano novo? Seja grato pelo ano de 2025, nós vamos orar hoje. Não é murmurar, mas esse ano, graças a Deus, acabou. Não, é orar. Deus, obrigado, porque em 2025 foi um tempo de crescimento. 2025 foi um ano que talvez eu perdi muita coisa, mas foi um ano que eu me aproximei do Senhor. 2025 talvez foi um ano tão difícil, mas foi o ano que eu vi que eu posso confiar no Senhor. Sabe, será que a gente consegue enxergar coisas boas diante de coisas difíceis? Você só vai viver um ano novo, irmão, se você conseguir encerrar de uma forma saudável aquilo que era velho. Então hoje nós vamos orar pelo ano 2025, agradecendo, sendo grato a Deus. Falou, obrigado, Jesus. Você quer começar num emprego novo? Pare de reclamar do seu emprego velho, comece a agradecer, comece a abençoar seu chefe, comece a orar pelo seu chefe. Fala, Deus, eu quero abençoar, que ele prospere cada vez mais. Como que você quer prosperar se você está reclamando? Deixa eu te ensinar uma lição, irmãos. Você nunca vai ter aquilo que você fala mal. Você nunca vai conquistar aquilo que você denigre. Não, porque aquele lá, você viu como ele prega aquele irmãozinho? Misericórdia. Você é tão bom assim, pera aí, tira dele, prega aí. Você nunca vai ter aquilo que você critica. Sabe porque a crítica, ela destrói, irmãos.
É a gratidão que ela traz bênção. Começa a agradecer. Você nunca vai ter aquilo que você reclama. Você já parou para pensar nisso? Quanta coisa que você reclama, que de vez você está traindo, coisa que você está tirando de você? Então nós vamos orar agora 2025 para agradecer. Por quê? Porque quando nós somos gratos a Deus, nós abrimos porta. A gratidão precede milagre. A gratidão abre caminho para o milagre. E nós vamos consagrar a Deus 2026. Por quê? O melhor ano é aquele que nós começamos aos pés de Jesus. É óbvio que literalmente hoje não vira o ano, mas de uma forma simbólica, né, como igreja, hoje é o nosso último culto do ano, então para nós hoje é uma virada. Mas nenhum ano vai ser diferente se nós não começarmos aos pés de Jesus. Então nós vamos consagrar, como diz Provérbios 16:3, né? Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então para isso, irmãos, eu tenho que ser grato pelo ano 2025, tudo que Deus fez, e eu preciso começar a consagrar tudo que Deus vai fazer em 2026. Porque nada faz sentido se Deus não estiver junto com a gente no barco, irmãos. Eu queria orar com você. Eu sei que talvez você esperava algo motivacional. Mas depois eu te passo uns links aí de uns coaches, se você quiser uma palavra motivacional. Mas aqui você veio para virar a chave mesmo. Você veio aqui para realmente tomar um posicionamento. Sabe, irmãos, nós precisamos de posicionamento. E diante disso, a gente precisa entender, opa, peraí, tem coisa que faz sentido. Então, irmãos, aquilo que não faz sentido, descarta. Mas aquilo que faz sentido, pega para você e fala, opa, peraí, eu vou mudar isso na minha casa. Sabe, irmãos, a gente precisa refletir algumas coisas, como família. Todo início de ano é uma oportunidade de algo novo, sim. É um tempo de sentar à mesa, de fazer planos, fazer projetos, fazer alvos. Mas é tempo também de você fazer conclusões. Opa, peraí, estamos encerrando 2025. O que eu aprendo com tudo que aconteceu? O que eu falei que eu ia fazer que eu não fiz? Eu vou te passar uma tarefa para casa, quanto você aceita? Chegar na sua casa, anote num papel tudo que você falou que ia fazer em 2025 e não fez. Só aí, se você colocar isso para 2026 e fizer, o seu ano vai ser extraordinário. Você não precisa nem pôr coisa nova, hein? Então, dica, desafio da semana, do dia. Coloque num papel tudo que você falou que ia fazer e não fez. Sabe aquela lâmpada que faz 6 meses que você falou que ia trocar? Dá tempo de trocar ainda antes do ano acabar. Eu quero orar com os irmãos, queria chamar a banda. Mas, irmãos, de verdade, a gente precisa reavaliar algumas coisas e tomar alguns posicionamentos. Posicionamento realmente de o que a gente precisa decidir, sabe? Se nós estamos debaixo do favor, da bondade de Deus, do amor de Deus, é claro que isso é importante. Mas Deus também espera de nós alguns posicionamentos. Sabe, seria muita hipocrisia nossa a gente falar 2026 vai ser diferente, se nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Seria muita hipocrisia nossa a gente falar que o nosso casamento vai ser melhor em 2026, se você não consegue olhar no olho da sua esposa e pedir perdão. Por isso, é um tempo de posicionamento. Quando nós falamos que vai ser um ano de discipulado, esse discipulado começa dentro do nosso lar, a nossa família. Sabe, faz quanto tempo que você não senta à mesa com a sua família? Faz quanto tempo que você não senta à mesa para pedir perdão? Sabe, a vida não é feita só de festa, irmãos. Para nós é muito legal chegar dia 31, fogos, feliz ano novo, tudo se faz novo. Mas o que vai mudar a nossa vida mesmo é olhar no olho. O que vai mudar a nossa vida mesmo é falar perdão. O que vai mudar a nossa vida mesmo é falar, eu estou errado, me perdoa. O que vai mudar a nossa vida mesmo é falar, eu queria te agradecer por você ser essa pessoa. Queria te agradecer por não desistir. Queria te agradecer, queria te elogiar. É isso que vai mudar, irmãos. Talvez você chegou nesse último mês, nesses últimos dias, e se você fizer um resumo do seu ano 2025, foi um ano que você só reclamou. Foi um ano que nada estava bom, um ano que nada deu certo. Mas será que não deu certo ou você criou isso, essa mentalidade, essa narrativa no seu coração? Sabe, não precisa esperar, irmãos, virar o ano daqui 3 dias, 4 dias. Mas você pode mudar o ano, mudar a história hoje. Talvez você está esperando tanto, sabe? O ano não acabou ainda. Você não precisa esperar virar o ano para pedir perdão. Talvez seja até tarde, talvez a gente nem chegue a virar o ano. Talvez a gente nem vai ter oportunidade, irmãos. A gente não sabe o dia de amanhã. E amanhã pode ser tarde.
É por isso que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque ele está dizendo: eu cumpri, fiz o dever, eu fiz tudo que era necessário. Sabe, não espera amanhã, não espera virar o ano, não espera o dia do aniversário, não espera uma data extraordinária para você tomar uma decisão importante. O dia que o Senhor nos separou é hoje. Que a gente possa tomar essa decisão todos os dias. E assim como nós falamos semana passada, irmãos, que Jesus venha nascer no nosso coração todos os dias. Que também todos os dias nós venhamos nascer de novo, e todos os dias seja um ano novo, para que a gente possa ter esperança, para que a gente possa ter fé, para que a gente possa amar, que a gente possa perdoar, que a gente possa ser uma pessoa que dê esperança e dê vida. O mundo está cheio de críticos, o mundo está cheio de pessoas que só estão aí para reclamar, mas as pessoas estão carentes, precisando de alguém que expresse Jesus e mostre o amor de verdade. Sabe, irmãos, quantas vezes uma pessoa chegou fragilizada, e na nossa insensibilidade, é assim mesmo, se prepara, não vai dar em nada. É tempo de nós sermos sensíveis, e todo dia ser um ano novo, todo dia Jesus nascer, todo dia é um dia que nós podemos ser uma esperança para alguém. Sabe, todo dia nós devemos sim continuar, porque tem pessoas olhando para nós. Mas a nossa vida não é feita de dias extraordinários, irmãos, são raros dias extraordinários. Mas a nossa vida é feita de todo dia ordinário, todo dia simples, todo dia que é uma oportunidade de pedir perdão, todo dia é uma oportunidade de amar, todo dia é uma oportunidade de abraçar, todo dia é uma oportunidade de falar: estou aqui, todo dia é uma oportunidade de falar: me perdoa, todo dia é uma oportunidade de falar: conta comigo, todo dia é uma oportunidade de falar: como você está linda, todo dia é uma oportunidade de falar: me perdoa por eu ter sido assim, todo dia é uma oportunidade de falar: obrigado, porque você tem me ajudado bastante. Sabe, será que nós vamos escolher um dia do ano para fazer isso, irmãos? Não. Todos os dias são oportunidades, todo dia é uma oportunidade para que nós possamos sim ser grato a Deus, todo dia é uma oportunidade para que nós possamos depender de Deus, e todo dia é uma oportunidade para que nós possamos sim ser um canal onde nós estivermos para exalar Cristo. Como nós vamos fazer isso, irmãos? Não precisa esperar um ano mudar, mas todos os dias. Queria te convidar a fechar seus olhos, colocar sua vida diante do Senhor.